Olá, estamos começando mais um Unicultura e hoje vamos conversar com o senhor Arnoldo Lana, pracinha e ex-combatente da FEB. A FEB foi a Força Expedicionária Brasileira que levou nossos soldados a lutar nos campos de batalha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. O senhor Arnoldo Lana foi um dos brusquenses a integrar esta força. E vamos conhecer um pouco mais dessa história agora mesmo. Vamos lá? Como é que o senhor entrou na força? Foi convocado? Foi voluntário? Como é que foi isso? Vamos dizer que fui primeiro servi o exército, né? E depois, quando terminou o ano e pouco que era para dar baixa, aí aconteceu o negócio da guerra, né? E aí convocaram, já nem deram mais baixa, entendeu? Aí fiquei no batalhão. Entendi. Havia outros brusquenses que foram com o senhor? Vamos dizer que aí nós começamos a fazer instrução, entende? Instrução, preparo para ir para a Itália, entende? E aí chegou o dia e fomos, né? Isso foi no Rio de Janeiro? Nós embarquemos no Rio. E onde é que o senhor serviu na Itália? Em que unidade? Não, pera, eu estou muito esquecido já, entende? Mas, nós estávamos lá na Itália em 25.000 soldados, entende? Sim. Então eu era vamos dizer que eu embarquei na quinta embarque, foi para a Itália, Quinto entende? embarque. Com o serviço do depósito, entende? Entendi. E ali nós fomos incluídos, quando chegou na Itália fomos incluídos, entende? Uhum. E o que o senhor consegue nos dizer sobre aquela experiência? A experiência da guerra, como é que foi? Porque o nosso público... Ali, vamos dizer que nós ia para o combate, o pessoal, vamos dizer, e conforme faltava gente, aí pegava do depósito, né? Do depósito. Entendi. Quanto tempo o senhor ficou lá? Um ano. Um ano? E essa foi a situação que a gente conhece a história da cobra fumar, né? Essa história de que o Brasil não iria para a guerra. Claro. E a cobra fumou. Lá na Itália, o senhor ficou um ano e como é que foi o regresso? A volta de lá para cá? A volta para cá, depois de um ano, vamos dizer, quando terminou a guerra, esperamos mais 3 anos, mais 3 meses, para pegar o navio para vir para o Brasil, né? Aí ficaram 3 meses ainda na Itália? Claro, porque era muita gente, entende? Sim. Vinha em pouco, né? E o senhor fez muitos amigos lá entre os soldados combatentes? Houve muitas amizades lá entre os soldados? Vamos dizer que a nossa amizade, assim, que era do nosso pelotão, era tudo... Nós era como uma irmandade, entende? Sim. O americano tratou muito bem nós também, entende? E havia contatos assim de amizade também com os amigos? Tinha. Quer dizer que uma amizade, vamos dizer que a gente não entendia o americano e ele não entendia o brasileiro, mas entre soldados, cada um era o seu, né? Sim. E de que batalhas o senhor participou, o senhor lembra? Eu fui era a quinta região militar, né? Sim. Eu tenho as coisas ali, vamos dizer,
um tipo, por exemplo, umas medalhas, as coisas ali, que se vocês quiserem dar uma olhada. Além dessas que o senhor tem aqui na... Tem mais. Tem mais medalhas. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Então, senhor Arnoldo, o senhor consegue nos dizer como é que era o dia a dia, né? Fora os momentos de batalha, como é que era a passagem do tempo lá para vocês? A passagem era assim, nós estávamos, vamos dizer, não entrincheirados, assim, vamos dizer, em depósito, entende? Sim. E aí, vamos dizer, conforme a guerra ia indo, os combates, ali, vamos dizer, como dava o desfalque, vamos dizer, de soldado, eles pegavam de depósito e botavam lá, né? A alimentação lá era boa? Ah? A comida lá era boa? Não era apenas. A alimentação era de primeira, entende? De primeira? Não. E o inverno? Passou muito frio lá? O inverno foi dolorido. Muita neve? A neve é o seguinte, nós não tinha... Foi novidade para nós, entende? Que nós estávamos na fileira, assim, para a hora porque a boia e coisa era no tempo, entende? Ele vinha aqueles panelão lá e coisa, e a gente na fila estava, né? Sim. E aí quando chegou uma hora começou a neve a cair, aí ficou todo um olhando para o outro e coisa. Os brancos ficando branco e o ombro. E daí, né? Fomos batizados assim, né? Foi a primeira vez que o senhor viu neve? A primeira vez, A gente já via neve, entende? Naquelas montanhas lá na Itália, coisa, que tem a montanha que a neve nunca desaparece lá, entende? Então lá de longe a gente via, mas em cima da gente mesmo não. O senhor falou que a comida era de primeira. E o que era servido normalmente para vocês? O frango, né? Chocolate tinha também? Chocolate. Diariamente nós recebíamos uma carteira de cigarro e ali vinha chocolate, vinha as coisas para passar o dia, né? Mesmo quem não fumava ganhava cigarro? Mesma coisa, ganhava a mesma coisa. Aí já repartia com os italianos e... Tá, então esse daqui não era uniforme usado no combate? Não, esse era de passeio, entende? Certo. Na ida, na volta, em desfiles? Claro, Tá. Porque esse aqui é o uniforme do Exército Brasileiro, na época. Porque nós, quando nós estávamos no front, era tudo pelo americano, entende? Sim. Era roupa de cama, né? Botas? Tudo, né? E durante a sua ação na Itália, o senhor se feriu em algum momento? Houve algum ferimento de batalha que aconteceu? Não, em mim não. Não? Bom dizer que a gente é o seguinte, no campo de batalha, quando a gente estava entrincheirado, eles, vamos dizer, largavam aquelas bombas, né, de canhão e coisa, e conforme a distância que estourava, a pessoa sentia, entende? Mas, felizmente, não... Às vezes eu achava que parecia até que era mentira, entende, que a gente passou, entende? Mas depois a gente foi se conformando e, né? Isso aí, quando o cara era feito um prisioneiro, o cara, vamos dizer, se apresentava,
o cara se apresentava, aí com esse aqui foi mais um, entende? Então aí depois ele contava, você, no nosso pelotão brasileiro, tinha aquela pessoa que falava em alemão também, entende? Então nós tínhamos ele próprio para pesquisar, entende? Pegar um prisioneiro e aí ele ia contar tudo da vida dele, que nós temos tanto aqui assim, nós temos pouca comida, ou temos bastante, aí ele contava da vida toda, entende? Aham. Então assim era o... pesquisava, entende? Agora o americano não, o americano matava, né? Ah, é? O americano era o menos a incomodar. Já. E teve saudade do Brasil nesse ano lá na Itália? Ah, tinha saudade, tinha. Eu tinha comunicação com meus pais, né, e a gente, vamos dizer que mandava carta de lá para cá, daqui para lá, mas só que o que eu mandava era o seguinte, se eu mandasse para você, minha mãe, eu aqui estou bem e não falta nada de coisa, vinha tudo, né? Mas se dizer, eu estou meio mal, de acontecer alguma coisa comigo, aquela parte era passada na censura e cortar fora. Não dava para falar que estava indo mal alguma coisa. Não, é. Hoje é mais fácil. Uhum. Então tá, senhor Arnoldo, eu quero agradecer então a sua entrevista, contar essa experiência. Para tanta gente que nem às vezes sabe que a gente teve uma participação, né, na Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado. E agora o quadro Curiosidades, para sabermos um pouco mais sobre o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil na guerra, com o emprego de tropas nos campos de batalha da Itália, é um acontecimento pouco conhecido ou muitas vezes esquecido pela população brasileira. A decisão de enviar essas tropas para a Itália decorreu dos torpedeamentos e afundamentos de navios brasileiros no litoral do nosso país, evento atribuído aos submarinos alemães, embora hoje muita gente fale que fossem submarinos norte-americanos, provocando uma decisão do Brasil, então, de entrar nesse conflito. A disputa pela participação do Brasil do lado do eixo ou dos aliados aconteceu desde os meados dos anos 30 e partia da necessidade do Brasil, então presidido por Getúlio Vargas, de patrocinar a construção de uma grande siderúrgica no país, para ajudar o impulsionamento do processo de industrialização nacional. Com o afundamento desses navios e a decisão do Brasil de entrar na guerra a favor dos aliados, o capital utilizado para a construção dessa grande siderúrgica veio dos Estados Unidos e deu início em 1954 à construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Mas a participação do Brasil não seria com envio de tropas, né? Não se limitou a esse envio de tropas, né? Antes disso, no Nordeste brasileiro, na cidade de Paramirim, o Brasil teve que ceder uma base aérea para que os aviões aliados fizessem uma grande ponte aérea entre América do Sul e África, encurtando distâncias pelo Atlântico, tornando menos dispendiosa a circulação de armamentos e outros equipamentos e mantimentos para a linha de frente do combate. Finalmente, em 1944, o Brasil enviaria suas tropas. E os céticos, naquele momento, diziam que seria impossível, não haveria condições do Brasil empregar realmente as suas forças no conflito europeu, né? Dizia-se então que seria muito mais fácil uma cobra fumar um cachimbo do que esses soldados lutarem na Europa. Mas eis que eles foram enviados à Europa e eles lutaram. A razão pela qual o símbolo da cobra fumando um cachimbo foi incorporado como emblema da Força Expedicionária Brasileira. A FEB também integrou um grupamento de aviação de caça, né? O primeiro grupamento de aviação de caça, com o seu símbolo, o avestruz disparando, e a frase senta pua, que significa algo como manda ver, como uma forma de estímulo, né? O grupamento de aviação de caça atuou juntamente com a primeira divisão de infantaria expedicionária
apoiando as batalhas, né, que aconteceram na área central da Itália, na região montanhosa da Itália, na chamada linha de defesa gótica das forças alemãs. A maior batalha lutada pelo Brasil foi em Monte Castelo. O maior número de baixas e tempo de luta, né, cerca de 3 meses nesse combate. A participação então do Brasil, aqui nós temos uma emblemática imagem, né, dessa participação, em que o soldado da artilharia escreveu no projétil "A cobra está fumando", em referência, né, aos céticos e às críticas daqueles que diziam que o Brasil não lutaria o conflito. Nesse quadro aqui está discriminado a quantidade de tempo, né? O Brasil lutou 239 dias, fez 20.500 prisioneiros, teve um total de mais ou menos 2.700 baixas entre mortos e feridos, cerca de 10% do efetivo enviado, de 25.500 aproximadamente, enviados para a Itália. A maior conquista em termos numéricos foi a rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, né? Ela foi capturada praticamente intacta, completa, mas cerca de 3 dias antes da rendição final da Alemanha na Europa. E além dos combatentes, dos pracinhas enviados para os combates, nós também tivemos a participação de mulheres nesse conflito, que integraram a força de médica, né, como enfermeiras das tropas brasileiras. Então, olha, nós estamos em vias de completar 78 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E semana que vem é o Dia do Soldado. E viemos conhecer pessoalmente um que esteve num conflito real. Realmente foram memórias apresentadas pra gente e que fazem parte, sim, da história de Brusque. Foi muito legal, né? Bastante interessante. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima!